Boa noite a todos. Quero saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus a todos quantos estão nos ouvindo pelo Facebook ou pelo YouTube. Ainda estamos num tempo de quarentena, de isolamento, mas estamos transmitindo os cultos aqui da Igreja Batista Nova Canaã no Facebook e também no YouTube. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura da Palavra de Deus que iremos ler. O texto que eu vou usar está em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, o versículo de número 22. Lamentações 3, 22. Apenas esse versículo. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isso é glorioso, hein? Vamos ler de novo? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu quero orar. Pai, nós te louvamos, Deus, nesta noite por estarmos aqui, ó Deus, por poder adorar o teu santo nome, Deus, cantar louvores ao Senhor. Deus, é a tua palavra que nós temos lido, Deus, o Senhor tem pleno poder, nós confiamos, Deus, na tua majestade santa, ó Deus, e queremos que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser. Pai, que o Senhor alcance vidas, Deus, que o Senhor mude vidas, que o Senhor as transforme pelo poder do Evangelho. Pai Santo, que o Senhor venha a conduzir, ó Deus, o teu povo em obediência à tua palavra. Faz conforme lhe apraz, Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome do teu Filho amado Jesus. Assim nós oramos. Bem, o texto que nós lemos, ele fala da misericórdia do Senhor. E é interessante que o texto fala de misericórdias, no plural, mostrando abundância, sabe, de misericórdia. Deus é a fonte de toda misericórdia. Paulo, o apóstolo, ele chama Deus de o Pai das misericórdias. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então, na Bíblia, nós vamos ver diversos textos que falam da misericórdia de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a misericórdia de Deus. E quero deixar aqui algumas lições. A primeira lição: nós merecemos condenação. Puxa, Paulo, você pode questionar. Você vai falar da misericórdia de Deus e começa falando de condenação. Parece que é incoerente, né? Não, não é incoerente. Se nós quisermos saber sobre a misericórdia do Senhor, nós devemos entender de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos livrou. Porque a misericórdia é um ato da livre, vontade do Senhor, do seu livre amor. Nós merecemos a ira de Deus, sim. Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós estaríamos perdidos. Sem a misericórdia de Deus, nós não conseguimos ter vida cristã. Não, de forma alguma. Para você entender, Deus, ele criou o homem perfeito. E Deus, quando criou o homem, disse, e isso é muito bom. Até ali Deus tinha falado que era bom. E quando, depois da criação, Deus falou, isso é muito bom. Olha, Deus fez o homem para viver em perfeita comunhão com ele. Seu plano era que o homem tivesse paz, tivesse felicidade, tivesse saúde, tivesse a presença de Deus a cada segundo da sua vida.
Deus desejava que o homem tivesse plenitude e abundância de vida. No Jardim do Éden, você vai ver que não existia doenças, não existia sofrimentos, preocupações, angústias, morte. Mas o homem, sendo tentado, ele se desviou pelo seu próprio caminho. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Olha, no Salmo 51, no versículo 5, Davi expressa, a sua pecaminosidade. Davi diz: dentro do ventre da minha mãe eu fui formado em pecado, e em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Para analisar. Então nós nascemos em pecado, nós herdamos o pecado de Adão, sim, temos o DNA do pecado em nós. Todos os seres humanos pertencem à raça que descende de Adão. Adão caiu porque desobedeceu a Deus, sim, e nós já nascemos desobedientes. E por causa disso nós pecamos. Somos culpados, entenda uma coisa, pelos nossos próprios pecados. Tem pessoas que dizem assim: mas como que o pecado de Adão pode me atingir? Como que Deus vai me condenar por causa do pecado de Adão? Foi ele que pecou, e não eu. Tá, você quer levar para esse lado? Então fica sem pecar, vive sem pecar. Você vai ver que isso é impossível. Está intrínseco em nós. A nossa natureza pecaminosa pede por pecar. Nós pecamos muito por omissão, pecamos muito por pensamento também. Sim, todos nós somos pecadores por natureza, por ações e por omissões. Não há nada em nós, entenda uma coisa, você que está me ouvindo aí, não há nada em nós que mereça a misericórdia de Deus. Não há nada em nós que mereça o olhar, o favor desse Deus bendito e santo, porque nós pisamos na bola, nós pecamos, nós falhamos, a culpa é sempre nossa, a culpa é sempre do homem. É sempre o homem que quebra a aliança, não é Deus. Olha, algumas pessoas acham que elas são boas e que por serem boas elas merecem a misericórdia de Deus. Olha, eu digo assim, quão fácil é sermos enganados. Você que pensa assim, você está enganado. Sim, é engano pensar assim, porque ninguém é bom, ninguém. Olha, algumas pessoas acham que são boas e até se parecem com anjos, mas eu sinto lhe dizer que é mais fácil você se parecer um diabo. Em si mesmo, sim. Em si mesmo, sim. Agora olha só, somente o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos para enxergarmos o quão podre nós somos. Somente o Espírito Santo pode trazer à nossa mente, à nossa memória, a nossa pecaminosidade. Só o Espírito Santo pode mostrar e revelar o quanto o nosso coração é mau, o quanto nós somos sujos. Sem o Espírito Santo, as pessoas não conseguem ver, elas estão com um véu em seu rosto. Precisa tirar o véu para ver quem são de verdade. Em nossa natureza pecaminosa, nós somos incapazes de agradar a Deus, incapazes. Em Romanos 3, do versículo 10 ao 12, presta atenção no que Paulo vai dizer: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há
nenhum só. Olha, em Isaías 64, versículo 6, o profeta vai dizer assim: nós somos impuros, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Quando o homem se apoia na sua própria justiça, quando o homem acha que ele é justo, quando o homem em seu coração pensa que é bom, Deus vai lhe dizer que a própria justiça dele fede, porque nós, por mais justos que sejamos em nós mesmos, nós estamos muito aquém do Deus Santo que nós estamos aqui nessa noite falando. Olha, para aqueles que confiam em si mesmos, na própria justiça, Deus, Ele diz em sua palavra: para mim a sua justiça fede, é imunda. E se você pegar o texto aqui de Isaías 64, no versículo 6, e olhar para aquilo que é trapo imundo, você vai ver que era o absorvente que as mulheres usavam naquela época. Hoje é industrializado, tudo bonitinho, né? Mas lá não, era um pano que era colocado, e fedia. A mulher ficava todo o período e depois jogava aquele trapo lá. Deus compara a nossa justiça própria com aquele trapo imundo. Só para você ter uma ideia, se nós estamos ou não da justiça de Deus, longe da justiça de Deus. Agora, o pecado afasta o homem de Deus. Isaías 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados, não tem problema com os ouvidos de Deus. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Olha aí, o problema está em nós. Está em nós. Em Gálatas 5,19, por falar em pecado, talvez você diga assim: mas Paulo, o que é pecado? A Bíblia vai dizer que pecado é a transgressão da lei. Pecado é errar o alvo. Pecado é não viver para a glória de Deus. Para analisar. Acho que foi o John Piper que disse isso. Que você quer saber o que é pecado? É só você ver aquilo que você não faz para a glória de Deus. Isso é pecado. O pecado, ele nos separa de Deus. E a raiz do pecado produz os seus frutos, que são medo, ansiedades, culpa, vazio, solidão e muitos outros. E muitas obras da carne. Gálatas 5,19 está escrito: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí eu falo para você: você está vendo o tanto que nós precisamos da misericórdia de Deus? Precisamos encontrar paz, precisamos encontrar ausência de culpa, precisamos encontrar saída para o vazio existencial da alma, precisamos encontrar solução para as drogas, sabe, para os vícios, para o desamor. Precisamos nos afastar de tudo isso, mas antes de tudo isso, nós precisamos encontrar saída, sabe, saída, solução, para não morrermos eternamente. Sim, porque o homem, ele se afastou de Deus, ele tomou um outro caminho, contrário à lei de Deus, à obediência a Deus, ao próprio Deus. E agora o homem está num caminho que o leva à morte, está num caminho que vai dar numa terrível condenação.
um caminho indesejado, um caminho terrível se o homem não se consertar com Deus. Olha, um caminho que levará o homem àquilo que ele merece, a condenação. Diante disso, o que nós precisamos fazer? Bem, essa é a segunda lição dessa mensagem. Segunda lição, nós precisamos nos arrepender. Sim, eu quero citar o exemplo de Davi e falar sobre o arrependimento de Davi. Você pode questionar: Paulo, mas Davi pecou muito, e os seus pecados foram grandes. Davi adulterou com Betseba, e ainda mandou matar o marido dela, isso é muito grave. Sim, ele pecou feio, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Davi reconheceu os seus pecados. Davi, ele ficou quase um ano longe da presença de Deus por ter pecado dessa maneira. Mas Deus usou o profeta Natã, que foi até o rei Davi e trouxe uma causa para ele julgar, porque era o rei de Israel. E Natã, o profeta, disse que tinha um homem muito rico, abastado, cheio de ovelhas, cheio de gado, e tinha o seu vizinho que era muito pobre, que tinha apenas uma ovelhinha que foi domesticada e que os seus filhinhos cuidavam dela. E aí chegou um ilustre cidadão na casa do rico, e o rico pediu para os seus servos ir lá buscar a ovelhinha do seu vizinho pobre, para que ele matasse a ovelha e desse de comer ao visitante. Quando Natã disse isso para Davi, Davi ficou enfurecido. Davi disse: digno de morte é tal homem, que ele devolva 4 vezes mais. O profeta Natã, então, vou falar nas minhas palavras, creio que ele colocou o dedo no nariz do rei Davi e disse: tu és o homem. Você, Davi, você tomou a mulher do teu servo Urias, o heteu, você mandou matá-lo. Davi, Deus te deu tudo, Deus te deu o reino, Deus te deu riquezas, Deus te deu tudo, Davi, e ainda se você quisesse alguma coisa, é só pedir para Deus, Davi, Deus dava para você, mas você pecou feio, Davi. E Davi diz assim a Natã, é interessante isso, Davi diz: pequei contra o Senhor. Samuel 12 está contando essa história. Olha, Davi, ele reconheceu o seu erro, e não era tarde para reconhecer o erro, e nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para se voltar a Deus, porque nós servimos a um Deus misericordioso, um Deus que sonda o teu coração, um Deus que pode alcançar você, pode transformar a sua vida, pode perdoar os seus pecados, pode levá-lo a viver uma vida de abundância aqui na terra, da presença de Deus, de paz, de alegria, e depois viver eternamente na presença dEle. Isso é glorioso. Olha, Davi, ele expressa o seu arrependimento. Talvez você diga assim: mas Paulo, como nós sabemos que Davi se arrependeu? Davi escreveu 73 salmos. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que pecou muito, que errou muito, mas um homem apaixonado pelo Senhor. Um homem que tinha o seu coração em Deus, um homem que tinha um coração que era fácil de se quebrantar e de se arrepender. Olha só o Salmo de número 32,
Quando Davi diz no versículo 5: então reconheci diante de ti, falando para Deus, o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. O Salmo 51, versículo 1 e 2, Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande misericórdia, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. E Davi encontrou perdão em Deus, encontrou, sabe, o livramento de sua culpa, de uma consciência culpada. Talvez você que está me ouvindo nem dorme direito, talvez você tenha problemas com insônia, talvez você tenha problema com a culpa que você carrega no teu coração. Está na hora de você clamar ao Senhor e dizer para Ele que você precisa dEle, que você quer ser curado dessa ferida. Davi foi alvo da misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia dele e poupou Davi da morte. Sim, olha só o que Natan diz: o Senhor perdoou o seu pecado, Davi, você não morrerá. Embora Davi tenha sido perdoado, as consequências do pecado, elas vêm. Muitas vezes, Deus não livra das consequências do pecado. Um assassino, ele pode se converter hoje, ele pode vir ao Senhor, pode ser perdoado, mas a pessoa que ele matou não volta a viver. A família daquele que morreu ainda amarga a dor da falta dele dentro de casa. Deus não poupa muitas vezes o homem das consequências do pecado. E quando Davi lança uma sentença dizendo: digno de morte é tal homem, que ele devolva 4 vezes mais. Se você estudar a história de Davi, você vai ver que Davi teve a morte prematura de 4 dos seus filhos. Primeiro, o bebê de Betseba nasceu e morreu. Depois, Absalão matou Amnon, porque Amnon tinha violentado a Tamar, irmã de Absalão. Depois, o próprio Absalão proclamou guerra contra o Davi. Absalão pegou as concubinas, as mulheres de Davi à luz do dia, porque Deus disse para Davi: aquilo que você fez em oculto, eu vou fazer às claras. E Absalão, o próprio filho de Davi, pegou as mulheres de Davi à luz do dia, às claras. Depois, Absalão morreu na guerra. Depois de fugir, Joabe matou ele. E por fim, o Benaida, que era capitão da guarda de Salomão, matou o outro irmão de Salomão, chamado Adonias, dentro do templo. 4 mortes. A consequência veio. Agora, Davi se arrependeu. Isso é um fato. Eu pergunto para você que me ouve: você já se arrependeu? Sim, é você que está me ouvindo. Você já se arrependeu de seus pecados? Olha, Jesus, logo no começo do seu ministério, ele já veio pregando arrependimento. Primeiro João Batista, levantou como a voz do que clama no deserto, pregando sobre arrependimento, que os homens tinham que se arrepender de seus pecados. Depois vem Jesus e diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1,15. Depois, no dia de Pentecostes, quando Pedro prega a palavra, quando Pedro anuncia Jesus Cristo como Salvador, os homens dizem: o que nós devemos fazer? E Pedro então diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor.
E aí a Bíblia segue dizendo que quase 3.000 almas se converteram na pregação de Pedro. Olha, Deus é um Deus que perdoa pecados. E o melhor, Deus perdoa qualquer pecado. Não há pecado que Deus não perdoe, a não ser a blasfêmia com o Espírito Santo, que Jesus disse. Davi, ele teve uma profunda tristeza pela desonra, sabe, ao Senhor. Davi confessa o seu pecado a Deus e pede perdão, sim. Olha só o que está escrito em 1 João 9, falando de que Deus perdoa todo pecado. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça. Primeira lição: nós merecemos condenação. Eu estou falando da misericórdia de Deus. A primeira lição é: nós merecemos condenação. A segunda: nós precisamos nos arrepender. A terceira: nós devemos entender que Deus já teve misericórdia de nós. Sim, Deus já teve misericórdia de nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que, como eu, dizia mais ou menos assim, que diz, né, ainda: o dia que eu morrer, Deus vai ter misericórdia de mim e eu vou entrar na glória celestial. Tem algumas pessoas que pensam assim, como que se Deus abrisse uma opção para você depois da morte, para você escolher entre céu e inferno. Cara, nem o Hitler, nem o cara mais louco do mundo ia escolher o inferno. Só se fosse muito doido, fora da razão. Muitos insistem em viver do seu jeito, sim, achando que está tudo bem, crendo que Deus então terá misericórdia no dia do julgamento. Olha, entenda uma coisa: Deus já teve misericórdia. Não é que Ele vai ter, Ele já teve misericórdia de nós. E eu vou dizer por quê. A cruz é o maior ato de misericórdia de Deus. Sim, Deus, Ele nos viu longe. Deus, Ele viu a nossa miséria. O coração de Deus se compadeceu dos seus. E Deus então colocou o coração dele na nossa miséria. Isso é misericórdia. E enviou Jesus para nos salvar. Olha, Jesus é a maior expressão da misericórdia de Deus. Jesus é o único caminho. Jesus é o único meio. Jesus é a única porta para a salvação. Sim, por quê? Porque talvez você pergunte assim: mas por que não tem outro jeito de se salvar? Porque não é o jeito de Deus. Eu e você não seremos salvos do nosso jeito. Você e eu temos que nos submeter à vontade de Deus e ser salvo do jeito dele. E somente Jesus pode salvar. Jesus, Ele deixou a sua glória e Ele se fez carne e habitou entre nós. Para analisar isso. Se tivesse outro meio de salvação, Jesus não precisaria ter vindo. Jesus não precisaria ter sofrido. Jesus não precisaria ter morrido naquela cruz. Olha, não existe outro capaz de nos salvar a não ser Cristo. Somente Ele. Em Atos 4:12 diz assim: em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. O Evangelho é sobre Jesus, o Cristo, sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão aos céus. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia
de um Deus santo que resolveu salvar miseráveis pecadores. Isso é glorioso. Esse é o Evangelho. Não há méritos em nós. Não há. Os méritos são de Cristo. Foi Ele, é Ele. Sem Ele todo homem será condenado. A cruz de Cristo mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos miseráveis. Deus agiu com misericórdia e resolveu providenciar um cordeiro que morreria no lugar do pecador. Isso é Páscoa. Páscoa não é só a ressurreição de Jesus, a ressurreição faz parte. Páscoa é toda a vida, toda a obra, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, tudo é Páscoa, porque é livramento. É João 5,24, quem crê em mim e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não morrerá, mas passou da morte para a vida. Isso é Páscoa, passar da morte para a vida. Ele foi aquela cruz, mas ele não devia nada. Para analisar. Olha, ele foi aquela cruz. Pessoas acham que Jesus devia alguma coisa, mas Jesus não devia nada, ele não tinha pecado. Ele era inocente. Ele não devia ter ido àquela cruz. O glorioso é que aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Justiça de Deus, justificados em Cristo Jesus. Isso é glorioso. Ele se colocou na cruz no nosso lugar, para pagar uma dívida que era nossa. Ele assumiu a nossa culpa. Sim. Então o Pai, isso aqui dá um peso no coração de pensar nisso, isso constrange. Preste atenção. Então o Pai tratou Jesus como um pecador, como se ele fosse um de nós, como se fôssemos nós que estivéssemos lá na cruz. O Pai despejou toda a sua ira em Jesus para nos aceitar nele. Jesus sofreu tudo por nós para que o Pai fosse satisfeito e não cobrasse mais a dívida que era nossa, que o seu Filho pagou no lugar de todos aqueles que creram, que creem e que crerão nele para a vida eterna. Olhe para Jesus na cruz. Você consegue? Vislumbre um pouco o ato. Jesus na cruz. Olhe para a cruz. Veja a gravidade dos nossos pecados. Veja o que levou Jesus àquela cruz. Não foi o pecado dele, ele não tinha pecado. Foi o meu pecado. Foi o teu pecado que levou Jesus na cruz. Jesus foi tratado como nós merecíamos, lá na cruz. Olhe para a cruz, veja toda a dor de Jesus, veja toda a dor do Pai. Sim, nós às vezes achamos que foi só Jesus que sofreu, mas olhe e veja toda a dor do Pai, em sacrificar o seu próprio Filho, por pecadores. Qual de nós daria a vida de seu filho para salvar qualquer pessoa? Eu jamais faria isso. Eu poderia dar a minha vida para salvar alguém, mas se você pedir para eu colocar um dos meus filhos numa lista para salvar alguém, isso nunca acontecerá. Mas Deus, o Pai, Ele moeu o seu próprio Filho. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz paz estava sobre ele,
estava sobre ele. O que quer dizer isso? Se você nasceu de novo, se você tem paz, foi por causa de Jesus, do sacrifício que ele fez na cruz, o castigo que você merecia estava sobre ele. Olhe, Jesus, ele fez um sacrifício perfeito. Olhe para a cruz e veja o quanto Deus teve misericórdia de nós. Em Hebreus 2, versículo 3, diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos, se negligenciarmos, se não levarmos a sério tão grande salvação? Como é que você vai escapar se você negar tão grande salvação? Nós não podemos conquistar o perdão de Deus por nossa própria força. Nós não podemos pagar o preço do perdão de Deus, não há como comprar. Mas nós podemos receber o perdão de Deus de graça e pela graça, gratuitamente, sem pagar nada, porque o preço foi pago na cruz do Calvário, custou tudo para Deus, para que Ele nos alcançasse. Isso é misericórdia, é graça de Deus. Olha, em Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha só, Davi, no Salmo de número 32, versículo 1, olha aqui, Davi pecou, né? Davi se arrependeu. Olha o que Davi diz no Salmo 32. Eu vou ler na linguagem de hoje. Feliz é o homem cujo pecado é perdoado. Olha aí, Davi expressando a alegria de ter sido perdoado. Feliz é o homem cujo pecado é perdoado. Você quer ser perdoado? Você quer vida eterna? Se sim, depois da mensagem, ou qualquer hora, até agora, corra para o teu quarto, dobre os seus joelhos, prostre-se diante de Deus, diga para Deus que você é um miserável pecador, clame a Deus por misericórdia, em arrependimento. Para Deus não importa por onde você andou, o que você fez, quais são os seus pecados, a gravidade dos seus pecados, porque Ele tem poder para perdoar os seus pecados, para lavar você no sangue de Jesus, para tornar você uma nova pessoa, um coração novo, como nós cantamos aqui nessa noite. Ele pode transformar você e te dar alegria, e te dar paz verdadeira, e te dar amor verdadeiro, e te dar vida eterna. Corra para o Senhor, diga para Deus que você não consegue sem Ele, coloque tudo diante do Senhor, e peça misericórdia, peça para Deus te aceitar, peça para que Deus lave você com o sangue de Jesus. Diga para Deus que você crê na salvação dele por meio de Jesus. Deus, Ele já salvou a muitos. Ele já fez isso em muitas vidas. Eu conheço muitos. Eu conheço pessoas que ninguém dava nada por elas, que eram ladrões, que eram bandidos. Hoje estão nas igrejas pregando o evangelho. Deus é bom, Deus é misericordioso, e Ele já teve misericórdia de você na cruz do Calvário. Basta que você se renda, que você se entregue.
Não deixe para depois, para um dia de julgamento, porque lá no julgamento, se você estiver em Cristo, você entrará na glória celestial. Se você não estiver em Cristo, você será lançado no lago de fogo. É duro isso. Tá, e a última lição, a quarta lição, e aqui eu vou falar para quem nasceu de novo, aqui é para nós. Essa mensagem partiu desse quarto ponto só, depois eu fiz os outros 3 passados, porque era para ser uma mensagem para a igreja apenas. Olha só, a quarta lição, isso para você que nasceu de novo, meu irmão, isso para você que está vivendo na presença de Deus, que está a cada dia desfrutando dessa paz verdadeira que eu digo, desfrutando da misericórdia de Deus. Quarta lição, nós sabemos que Deus continua tendo misericórdia de nós. Quem é esse nós? Nós quem? Nós aqui são todos aqueles que tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. São aqueles que tiveram seus pecados perdoados, que nasceram de novo e nasceram de Deus. Nós aqui refere-se à verdadeira igreja de Jesus Cristo na face da terra, comprada com o sangue de Jesus. São aqueles de quem Pedro escreveu em sua primeira carta. 1 Pedro 2,9, versículo 2, 9 e 10, diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, olha só, presta atenção nesse versículo, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha, como é glorioso estar incluso nessa lista. Nós devemos reconhecer, irmãos, que nós só estamos nessa lista tão somente por causa da misericórdia de Deus. Sim. Olha só Efésios 2, versículo 3 ao 5. Está escrito assim: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Ah, se não fosse a misericórdia desse Deus, onde nós estaríamos? O que estaríamos vivendo nesse momento? Quão longe o nosso coração estaria de Deus e da luz do Senhor? Estaríamos longe nas trevas. Olha, quando eu olho para o meu passado pregresso e eu vejo de onde Deus me tirou, não há como não ser constrangido. Tudo que sou, eu devo a Cristo, eu devo a misericórdia de Deus. Ser filho de Deus é misericórdia dele. Ser herdeiro de Deus é misericórdia dele. Às vezes eu penso assim: eu não mereço a paz que eu sinto, eu não mereço a alegria que inunda o meu coração, eu não mereço a presença de Deus, mas eu agradeço tanto, eu sou tão grato a tudo isso. Olha, eu não entendo por que eu choro, nem sei por quê. Às vezes eu penso que é a gratidão que não cabe no peito e escorre nos olhos, por causa da grande misericórdia do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em Lamentações 3:20 está escrito: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha, Deus é um Deus de misericórdia. Nós temos razões de sobra para adorar esse Deus. A bondade e a misericórdia de Deus, como diz Davi no Salmo 23, versículo 6, nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Duas companhias maravilhosas, a bondade e a misericórdia de Deus, a presença de Deus gloriosa nas nossas vidas. Nós estamos vivendo dias em que muitas vezes nós estamos num, isolamento social. A saudade do nosso coração em estar com o povo da igreja, louvando a Deus com os irmãos, abraçando os irmãos. Eu sinto falta disso. Mas se há uma coisa que não se aparta de nós, é a presença desse Deus bendito, é a presença gloriosa dele em todo lugar que você vai. Deus, ele vai contigo, ele não se aparta, ele está conosco, e isso é motivo de sobra para viver uma vida para a glória dele.